Eles o chamavam de Garoto da Fazenda, como se fosse um insulto. Na base aérea de Pueblo, Colorado, em março de 1943, os cadetes da Escola de Artilharia Aérea do Exército zombavam do jeito que ele carregava sua mochila, da forma como ele falava sobre o tempo, do modo como seus olhos sempre pareciam estar escaneando o horizonte. Para eles, Harold Peterson era apenas mais um caipira que não tinha lugar em um cockpit B-17. Mas o que nenhum deles sabia naquela primavera de 1943 é que as habilidades que eles ridicularizavam salvariam mais de 300 tripulações de bombardeiros antes do fim da guerra. E tudo começou com algo que ele aprendeu observando galinhas. Harold cresceu em uma fazenda de grãos e aves no interior de Iowa, a 80 quilômetros da cidade mais próxima. Enquanto outros garotos da sua idade estavam jogando beisebol ou indo ao cinema, Harold passava suas manhãs verificando cercas, suas tardes alimentando animais e suas noites consertando equipamentos quebrados com arame e criatividade. Seu pai dizia sempre a mesma coisa: na fazenda você não chama um especialista, você resolve o problema com o que tem nas mãos. Essa filosofia moldou Harold de maneiras que ele próprio não compreendia completamente. Aos 12 anos, ele já sabia reparar um trator com peças de outro equipamento. Aos 15, conseguia prever tempestades observando o comportamento das aves. Aos 17, havia desenvolvido um sistema próprio para proteger as galinhas dos falcões que circulavam constantemente sobre a propriedade. E foi esse último detalhe, aparentemente insignificante, que mudaria tudo. Quando Pearl Harbor foi atacada em dezembro de 1941, Harold tinha 19 anos e estava ajudando seu pai a preparar a fazenda para o inverno. Ele não hesitou. Em janeiro de 1942, apresentou-se como voluntário para a Força Aérea do Exército. Seus pais tentaram convencê-lo a esperar, mas Harold via clareza onde outros viam apenas confusão. Seu país estava em guerra, e ele tinha 2 mãos e um cérebro funcional. Isso era suficiente. O que Harold não esperava era o choque cultural que viria a seguir. A academia militar operava com precisão mecânica. Havia manuais para tudo, procedimentos padronizados, protocolos rígidos. Os instrutores repetiam incessantemente: siga o manual, confie no sistema, não improvise. Para os cadetes vindos de cidades, isso fazia sentido perfeito. Eles cresceram em ambientes estruturados, com regras claras e autoridades definidas. Mas para Harold, cada instrução parecia estranhamente rígida. Durante um exercício de tiro defensivo, o instrutor explicava a formação de caixa padrão que os bombardeiros B-17 deveriam manter para proteção mútua. Mantenham distância fixa, fogo coordenado, zonas de cobertura sobrepostas. No papel era perfeito. Na prática, Harold via problemas que ninguém mais parecia notar, mas quando levantou questões, foi rapidamente silenciado. Peterson, aqui nós seguimos o manual. Deixe a estratégia para os generais. Os outros cadetes riram. O apelido Garoto da Fazenda pegou imediatamente. E quanto mais Harold tentava explicar suas observações, mais o ridicularizavam. Ei, Farm Boy, você acha que os alemães são galinhas que você pode espantar com um espantalho? Risadas, sempre risadas. Harold aprendeu a ficar quieto, mas não conseguia parar de observar. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, bombardeiros americanos estavam morrendo em números aterradores. As estatísticas eram devastadoras, e mesmo dentro da academia, sussurros começavam a vazar. Março de 1943 foi particularmente brutal. Missões sobre a Alemanha e territórios ocupados resultavam em taxas de perda de 5 a 10% por missão. Isso significa que a cada 10 aviões que decolavam, um não voltava. E quando você considera que eram necessárias 25 missões para completar um tour de serviço, as probabilidades matemáticas eram sombrias. Muitas tripulações simplesmente não chegariam vivas ao fim. Os pilotos sabiam disso. As tripulações sabiam disso. E Harold, mesmo como cadete, começava a entender a magnitude do problema que os esperava. O que estava matando essas tripulações não era apenas o fogo antiaéreo.
embora esse fosse letal o suficiente. O verdadeiro assassino eram os caças alemães. Messerschmitt Bf 109S e Focke-Wulf 190s caçavam os bombardeiros com eficiência mortal. Eles haviam desenvolvido táticas específicas: atacar de frente, onde os B-17s tinham menos armamento defensivo, mirar nos motores, focar nos aviões que se separavam da formação, coordenar ataques simultâneos de múltiplas direções para sobrecarregar os artilheiros. E a formação de caixa padrão que Harold havia questionado, ela ajudava, mas não era suficiente. Não estava funcionando. Em abril de 1943, Harold recebeu ordens para transferência para a Inglaterra. Ele seria artilheiro de cauda em um B-17 baseado em Thurling, Inglaterra, parte do 306º Grupo de Bombardeio. Sua primeira missão foi agendada para uma semana após sua chegada. Durante o briefing, o comandante explicou a rota, os alvos, os procedimentos esperados. Tudo conforme o manual. Harold ficou na parte de trás da sala, observando. Ele notou algo que os outros não pareciam ver. Os rostos das tripulações veteranas estavam tensos. Não era apenas nervosismo pré-missão. Era algo mais profundo. Era medo baseado em experiência. Essas eram pessoas que haviam visto amigos serem abatidos, que conheciam as estatísticas, que entendiam que cada missão poderia ser a última. Após o briefing, Harold abordou um artilheiro veterano chamado Mike Sullivan, que completaria sua 23ª missão na semana seguinte. Como é lá em cima? Harold perguntou. Sullivan olhou para ele com uma expressão que misturava cansaço e algo próximo da compaixão. É como estar em uma lata de sardinhas enquanto alguém do lado de fora bate nela com um martelo. Exceto que o martelo são balas de 20 metros e o objetivo é fazer você explodir. Sullivan acendeu um cigarro e continuou. Os alemães são bons, garoto. Muito bons. Eles sabem exatamente onde atacar. E não importa o quanto você atire de volta, parece que sempre há mais 3 vindo na sua direção. Ele deu uma tragada longa. Você segue o manual, mantém a formação, torce para que seu piloto seja bom e reza para que os caças de escolta não sejam chamados para outro lugar. É tudo o que você pode fazer. Mas Harold não conseguia aceitar "é tudo o que você pode fazer" como resposta final. Não quando as pessoas estavam morrendo. Na noite anterior à sua primeira missão, ele não dormiu. Ficou na torre de controle, observando um bombardeio retornar. Contou os aviões saindo. Contou os que voltaram, faltavam 2. 14 homens que haviam tomado café da manhã naquela base algumas horas antes não voltariam para jantar. E na manhã seguinte, seria sua vez de subir. Durante aquela vigília insone, Harold ficou olhando o céu escuro e pensando sobre padrões. Padrões de ataque, padrões de defesa, padrões de sobrevivência. Algo estava errado no sistema. Ele tinha certeza. Mas o quê? Sua primeira missão foi ao porto de Wilhelmshaven, na Alemanha. O voo de ida foi tenso, mas sem intercepção. O bombardeio sobre o alvo foi caótico, com flak denso enchendo o céu de explosões pretas. E então, na volta, os caças alemães apareceram. Harold, na posição de artilheiro de cauda, viu-os chegando antes que qualquer outro na tripulação. 2 Bf-109s, aproximando-se em ângulo de mergulho às 6 horas. Ele abriu fogo seguindo exatamente o que havia sido treinado. Rajadas curtas, liderar o alvo, conservar munição. Os caças desviaram, circularam, voltaram. Por 20 minutos, Harold e outros artilheiros trocaram fogo com os alemães. Um dos B-17s na formação foi atingido e começou a descer, deixando uma trilha de fumaça preta. Paraquedas floresceram como dentes de leão no vento. Quando finalmente cruzaram o Canal da Mancha de volta para território seguro, Harold estava encharcado de suor, suas mãos tremendo da adrenalina. Mas sua mente estava estranhamente clara, porque durante aqueles 20 minutos de combate, ele havia visto algo. Um padrão. Os caças alemães não atacavam aleatoriamente. Eles circulavam, avaliavam, procuravam o ângulo perfeito, e então mergulhavam com precisão mortal. Era exatamente como os falcões faziam sobre as galinhas da fazenda de seu pai.
Essa percepção bateu nele como um raio. Anos observando predadores caçarem aves domésticas haviam ensinado Harold algo que nenhum manual militar descrevia. A dança entre caçador e presa não é sobre poder bruto. É sobre timing, ângulos e, mais importante, sobre quebrar o padrão que o predador espera. Nas semanas seguintes, Harold observou cada combate com novos olhos. Ele começou a anotar detalhes, ângulos de ataque preferidos dos alemães, timing dos mergulhos, quais bombardeiros eram escolhidos primeiro, como os caças alemães reagiam quando a formação fazia ajustes pequenos versus grandes. Ele manteve essas anotações privadas, sabendo que se compartilhasse muito cedo, seria ridicularizado novamente como o garoto da fazenda, com ideias acima de sua posição. Mas Harold sabia que estava no caminho de algo importante, porque em sua fazenda em Iowa, ele havia resolvido o problema dos falcões com uma solução surpreendentemente simples. E se a mesma lógica se aplicasse aqui, a 7,0 metros de altitude sobre a Alemanha nazista, isso poderia salvar vidas, muitas vidas. O que ele percebera naquele momento pareceria ridículo para os oficiais comandantes, mas para um garoto de fazenda que havia passado anos observando predadores circularem o gado, fazia sentido perfeito. A questão agora era, ele teria a coragem de propor uma solução que desafiava décadas de doutrina militar. E mais importante, alguém o escutaria antes que fosse tarde demais? Naquele momento, enquanto os caças inimigos traçavam seus círculos letais acima da base, algo aconteceu na mente de Charlie, uma memória da fazenda. Não era nostalgia, era reconhecimento puro. Os Focke-Wulf 190 se moviam exatamente como os falcões que ele observara durante anos caçando as galinhas do pai. A mesma trajetória em espiral descendente, o mesmo padrão de aproximação calculado, a mesma paciência predatória antes do mergulho final. Charlie murmurou para si mesmo, ainda de olhos fixos no céu. Eles voam como falcões. E então veio a segunda parte da revelação, a parte crucial. Na fazenda, os falcões sempre venciam quando as galinhas corriam em linha reta. Sempre. Mas, ocasionalmente, quando uma galinha fazia algo inesperado, quando mudava de direção no momento exato, o falcão errava. Não por muito tempo, claro, mas errava. O predador precisava recalcular. Perdia a velocidade, e naquele breve segundo de hesitação, a galinha encontrava cobertura. Charlie não era estrategista militar, não tinha treinamento em táticas aéreas, mas tinha passado 17 anos observando predadores e presas, e agora estava vendo o mesmo balé mortal, só que a 10.000 metros de altitude. A questão era simples. Se um bombardeiro pudesse fazer o que aquela galinha fazia, se pudesse quebrar o padrão de ataque no momento preciso, o caça inimigo teria que recalcular sua trajetória. E bombardeiros tinham algo que galinhas não tinham, metralhadoras calibre 50. Durante as próximas semanas, Charlie não conseguia tirar a ideia da cabeça. Ele observava os B-17s decolarem para missões, contava quantos voltavam e, quando conversava com os mecânicos que trabalhavam nos aviões danificados, sempre fazia as mesmas perguntas. De que ângulo vieram os tiros? Como o piloto reagiu? Que manobra ele tentou? As respostas eram sempre as mesmas. Os pilotos seguiam o manual. Mantenham a formação. Voem reto e nivelado. Confiem nas metralhadoras dos outros bombardeiros. Mas Charlie via os resultados. Via os buracos de 20 milímetros perfurando fuselagens. Via assentos manchados de sangue. Via motores destruídos. O manual não estava funcionando. Uma noite de março de 1944, Charlie encontrou o tenente Robert Fisk no clube dos oficiais. Fisk era piloto do B-17 Ruthless Ruth e tinha acabado de perder seu artilheiro de cauda sobre Berlim. Estava bebendo sozinho, ainda usando o macacão de voo. Charlie se aproximou. "Tenente, posso fazer uma pergunta?" Fisk olhou para ele. "Você é o mecânico do hangar 7, não é?" "Sim, senhor. Charlie Morgan. Trabalho no seu avião às vezes." "O que você quer, Morgan?" Charlie hesitou. O que ele estava prestes a sugerir soava absurdo até para ele mesmo. Mas Fisk tinha perdido um homem hoje.
Talvez estivesse receptivo. Tenho uma ideia sobre como evitar os caças, senhor. Sei que parece estranho vindo de um mecânico, mas nós já temos procedimentos, Morgan. A 8ª Força Aérea não deixa mecanicistas de 19 anos redesenharem táticas de combate. Eu sei, senhor, mas os procedimentos não estão salvando tripulações. Vi seu route hoje. Contei 37 impactos de 20 milímetros. Se o 190 tivesse acertado 30 centímetros mais à direita. Eu sei onde ele acertou, Morgan. Eu estava lá. A voz de Fisk tinha uma dureza cortante. Silêncio tenso. Charlie deveria ter ido embora, mas pensou nas tripulações que não voltariam amanhã, nas que não voltaram hoje. Cresci numa fazenda, senhor. Observava falcões caçarem galinhas. Os 190 voam exatamente como falcões, mesmo padrão de ataque. E descobri que se a presa muda de direção no momento certo, o predador erra. Fisk virou-se completamente para encará-lo agora. Você está comparando meu B-17 a uma galinha? Estou comparando os padrões de ataque, senhor. Quando um 190 entra em mergulho sobre você, ele calcula a interceptação baseado em sua velocidade e direção. Se você virar forte para a esquerda no último segundo, antes dele abrir fogo, ele vai passar por você. Vai ter que fazer outra aproximação. E enquanto faz isso, minhas metralhadoras têm um alvo limpo. Fisk terminou a frase, sua expressão mudando. Você está sugerindo que eu saia da formação? Que arrisque o apoio defensivo mútuo por uma manobra de galinha? Estou sugerindo que o senhor já está morrendo seguindo o manual. Talvez valha a pena tentar algo diferente. Fisk ficou em silêncio por longos segundos. Então pegou seu copo, tomou o resto do uísque e disse: próxima missão. Se um 190 vier atrás do Root, eu viro. Mas Morgan, se isso nos derrubar, vou te assombrar pelo resto da sua vida. 3 dias depois, 15 de março de 1944, a missão era Schweinfurt. Fábricas de rolamentos. Defesa aérea pesada. Alta probabilidade de interceptação por caças. Charlie não voou, é claro. Mecânicos ficavam em terra, mas ele acordou antes do amanhecer. Foi para a torre de controle e esperou. 6 horas depois, os B-17s começaram a retornar. Charlie contava as silhuetas contra o céu. 1, 5, 8, 12. Menos do que decolaram. Sempre menos. E então, viu o Root. Motor número 3 apagado, deixando trilha de fumaça. Mas voando, descendo para pouso. Charlie correu para a pista. Esperou o Root taxiar até o estacionamento. Quando Fisk saiu pela escotilha, seu rosto estava cinza de exaustão, mas havia algo diferente em seus olhos. Funcionou. Fisk falou antes mesmo de tocar o chão. Um 190 veio das 6 horas, exatamente como você disse. Eu vi ele entrar em mergulho. Esperei até o último segundo. Virei forte para a esquerda. Ele passou a menos de 20 metros, completamente desalinhado. Meu artilheiro ventral acertou o motor dele. O 190 caiu. O copiloto de Fisk, tenente James Weber, desceu logo atrás. Pensei que Fisk tinha enlouquecido. Saímos da formação. Todos os outros B-17s devem ter pensado que estávamos mortalmente atingidos. Mas funcionou. Aquela manobra salvou nossa vida. Meu navegador quer saber de onde você tirou isso. Fisk continuou. Eu disse que aprendi com um especialista em galinhas. Nas próximas 48 horas, algo notável aconteceu. Weber contou para outros copilotos. Um artilheiro do Root contou para amigos em outras tripulações. E todos queriam saber. Aquela manobra maluca funcionava mesmo? Outros pilotos começaram a procurar Charlie. Queriam entender exatamente como a manobra funcionava. Quando virar? Quão forte? Que altitude? Que velocidade? Charlie explicava pacientemente. Não era complicado. Era timing. Era reconhecer o momento exato em que o caça inimigo se comprometia com a trajetória de ataque. Era quebrar aquela trajetória no último segundo possível. Era, essencialmente, ser uma galinha muito esperta. No dia 20 de março, 5 B-17s diferentes reportaram usar a manobra com sucesso. Um deles, o Lucky Strike, abateu 2 190s em uma única missão usando a tática. O capitão Thomas Hendricks, comandante do 351º Esquadrão de Bombardeio, chamou Charlie para uma reunião.
Também estavam presentes 6 pilotos, incluindo Fisk. Morgan, Hendricks começou. Pilotos sob meu comando. Estão usando uma manobra não autorizada que aparentemente você inventou. Isso está criando um problema de disciplina, mas também está salvando vidas. Explique exatamente o que você descobriu. Charlie explicou. O padrão de ataque dos falcões, a geometria da interceptação, o momento preciso da manobra evasiva, a janela de oportunidade para contra-ataque. Quando terminou, Hendricks olhou para os pilotos. Funciona? Sim, senhor, responderam em uníssono. Quantos de vocês estariam vivos hoje se não tivessem usado? Silêncio. Então, Fisk falou. Provavelmente nenhum de nós, senhor. Hendricks assentiu lentamente. Certo. Vou documentar isso e enviar para o comando do grupo. Enquanto isso, quero que Morgan treine cada piloto deste esquadrão. Oficialmente. E Morgan, se isso funcionar em escala, você acabou de mudar como lutamos esta guerra. Charlie olhou ao redor da sala. Oficiais, todos mais velhos, todos mais graduados, todos olhando para ele, esperando orientação. Um garoto de fazenda de Nebraska, ensinando táticas de combate aéreo para a 8ª Força Aérea dos Estados Unidos, baseado em galinhas. A notícia se espalhou, primeiro dentro do grupo de bombardeio, depois para grupos vizinhos. Pilotos conversavam, mecânicos compartilhavam histórias, e toda a tripulação que voltava viva usando a manobra tornava-se propaganda ambulante. Dentro de 2 semanas, pilotos de outras bases aéreas em East Anglia estavam perguntando sobre o Farm Boy Hack. Queriam saber se era verdade, se realmente funcionava, se podiam aprender. O comando começou a prestar atenção, não porque queriam, mas porque as taxas de sobrevivência em unidades usando a manobra eram estatisticamente diferentes, significativamente diferentes. O que começara como a ideia maluca de um garoto de fazenda estava prestes a se tornar doutrina oficial da Força Aérea do Exército. Mas primeiro, precisariam provar que funcionava em escala, e o teste viria mais rápido do que qualquer um imaginava. O comando da 8ª Força Aérea tinha um problema. Por um lado, suas aeronaves estavam sendo abatidas em números inaceitáveis. Por outro, a solução estava vindo de um mecânico de fazenda sem nenhuma formação oficial em aerodinâmica. E pior ainda, a solução contrariava tudo o que os manuais técnicos de voo diziam ser a forma correta de pilotar um bombardeiro B-17. Mas os números não mentiam. 3 esquadrões já estavam usando a técnica, e todos os 3 tinham registrado quedas drásticas em perdas durante combates aéreos. Em 14 de março de 1944, o coronel Curtis LeMay assinou a ordem. Teste formal, condições controladas. 5 missões consecutivas sobre território hostil. Metade dos bombardeiros da formação utilizaria a técnica do garoto da fazenda. A outra metade voaria da forma tradicional, seguindo rigorosamente as especificações do manual. Os pilotos que receberam a ordem de voar como galinhas não ficaram exatamente entusiasmados. Capitão Robert Morrison, comandante de uma fortaleza voadora com 17 missões de combate, olhou para a ordem escrita e perguntou ao seu oficial de operações: "Estão falando sério? Querem que eu voe feito uma galinha assustada?" Mas ordens eram ordens. A primeira missão de teste aconteceu em 18 de março de 1944. Alvo: fábricas de rolamentos em Schweinfurt, Alemanha, uma das rotas mais perigosas da guerra. Os Messerschmitts atacavam em ondas, vindos de todas as direções, tentando quebrar as formações antes que os bombardeiros chegassem ao alvo. No caminho de volta, o capitão Morrison estava pilotando sua fortaleza com os movimentos erráticos que Thomas havia ensinado. Pequenas correções, mudanças de altitude de 3 a 5 metros. Nada dramático, apenas o suficiente para quebrar a previsibilidade. 2 Bf-109s se posicionaram atrás dele. Morrison viu os traçantes cortando o ar. Instintivamente, ele puxou o manche para a esquerda, desceu 4 metros, depois subiu novamente. Os projéteis passaram exatamente onde sua aeronave estaria se ele tivesse mantido o curso reto. Quando a formação pousou em Bassingbourn, os mecânicos começaram a contar os buracos. As aeronaves que voaram com a técnica de Thomas
tinham uma média de 18 impactos de bala. As que voaram de forma tradicional tinham uma média de 43, mas estatísticas não convencem generais, pelo menos não imediatamente. O coronel LeMay queria ver 5 missões antes de tomar uma decisão. Então as missões continuaram. Ludwigshafen, Brunswick, Berlim, Augsburg, Regensburg. Sempre o mesmo padrão de teste. Metade voava com a técnica, metade voava tradicionalmente, e sempre o mesmo resultado: menos impactos, menos danos críticos, menos tripulações perdidas. No dia 7 de abril de 1944, após a 5ª missão de teste, o relatório oficial chegou à mesa do coronel LeMay. Os números eram inequívocos. Bombardeiros usando a técnica de voo imprevisível tinham 61% menos probabilidade de sofrer danos críticos durante ataques de caças inimigos. 61%. Mas mesmo assim, havia resistência. Oficiais superiores argumentavam que a técnica comprometia a integridade da formação, que criava lacunas na cobertura de fogo defensivo mútuo, que violava princípios fundamentais de táticas de bombardeio estabelecidos desde 1942. Foi então que o Major William Hayes pediu permissão para falar durante a reunião de briefing de comandantes. Hayes era o piloto cuja vida Thomas havia salvo com a primeira modificação não autorizada. Ele tinha dados que ninguém mais possuía. Hayes caminhou até a frente da sala de briefing com uma pasta de documentos de voo. Ele abriu a pasta e começou a ler nomes. Tenente Bradford, Capitão Morrison, Tenente Johnson, Capitão Fitzgerald. Ele continuou por quase 3 minutos. 57 nomes. Então ele parou e olhou diretamente para o coronel LeMay. Esses são os pilotos que estavam voando na minha ala durante os últimos 8 meses. Todos eles ouviram falar da técnica. Alguns usaram, alguns não. Hayes virou a página. Dos 29 que usaram a técnica, 27 ainda estão vivos. Dos 28 que não usaram, apenas 11 completaram seu tour de missões. O silêncio na sala era absoluto. Hayes fechou a pasta. Com todo respeito, Senhor, não precisamos de mais testes. Precisamos de uma ordem oficial antes que percamos mais tripulações. Levou 48 horas para a burocracia militar processar a decisão. Mas em 10 de abril de 1944, a Diretiva Tática 447B foi emitida para todos os grupos de bombardeio pesado operando no teatro europeu. A essência da diretiva cabia em 2 parágrafos. Pilotos de bombardeiros pesados estão autorizados a empregar variações de altitude e direção de até 5 metros e 3 graus durante segmentos de voo em rota para o alvo e retorno à base. Estas variações não devem comprometer a integridade da formação, mas são reconhecidas como táticas defensivas legítimas contra ataques de caças inimigos. Tradução: voem como galinhas. Oficialmente. A técnica se espalhou pelo teatro europeu em menos de 2 semanas. Mecânicos e pilotos compartilhavam os detalhes durante briefings informais. Não voe reto por mais de 12 segundos. Faça pequenas correções. Pense como se estivesse evitando um predador, não seguindo uma linha de navegação. As tripulações começaram a notar a diferença imediatamente. As mesmas rotas que costumavam resultar em perdas devastadoras agora tinham taxas de sobrevivência significativamente melhores. Mas ninguém estava rastreando o impacto total. Ninguém estava somando todos os bombardeiros que voltaram para casa porque seus pilotos voaram com movimentos imprevisíveis. Ninguém estava contando todas as tripulações que sobreviveram, porque os projéteis de 20 mm dos Messerschmitts passaram 20 centímetros para o lado errado. Ninguém, exceto um sargento de inteligência chamado Philip Kramer. Kramer trabalhava no escritório de análise estatística da 8ª Força Aérea. Seu trabalho era compilar dados de perdas, identificar padrões e recomendar mudanças táticas. E em junho de 1944, ele notou algo extraordinário. Desde a implementação da Diretiva Tática 447B, a taxa de perda de bombardeiros pesados em combate aéreo havia caído 34%. Isso não significava apenas menos aeronaves destruídas,
significava menos tripulações mortas, menos prisioneiros de guerra, menos famílias recebendo telegramas dizendo que seus filhos nunca voltariam para casa. Kramer fez os cálculos. Cada bombardeiro B-17 tinha uma tripulação de 10 homens. Desde abril até junho de 1944, o número de bombardeiros que retornaram às bases, quando estatisticamente deveriam ter sido abatidos, era de aproximadamente 30 aeronaves por mês. 3 meses. 90 aeronaves. 900 homens. Mas Kramer foi além. Ele revisou os dados de julho de 1943 até março de 1944, antes da técnica ser oficialmente adotada, mas quando alguns pilotos já estavam usando informalmente. Ele identificou padrões de sobrevivência que não faziam sentido estatisticamente. Aeronaves que deveriam ter sido destruídas, mas voltaram. Tripulações que sobreviveram a ataques que normalmente eram fatais. Quando ele terminou a análise completa, o número era chocante. Desde que a primeira aeronave do Major Hayes recebeu a modificação não autorizada em outubro de 1943 até junho de 1944, aproximadamente 300 tripulações de bombardeiros haviam sobrevivido a combates aéreos que estatisticamente deveriam ter resultado em suas mortes. 300 tripulações, 3.000 homens, todos vivos porque um garoto de fazenda de Iowa se lembrou de como as galinhas se moviam quando um gavião atacava. O relatório de Kramer chegou ao alto comando em julho de 1944, e pela primeira vez, alguém teve que confrontar a magnitude do que Thomas havia criado. Não era apenas uma técnica inteligente, era uma mudança fundamental na forma como a guerra aérea funcionava. Em 14 de agosto de 1944, Thomas foi convocado ao escritório do comandante da base aérea de Bassingbourn. Ele assumiu que estava em problemas. Mecânicos geralmente só eram chamados ao escritório do comandante quando algo dava errado, mas quando ele entrou na sala, havia 7 oficiais esperando, incluindo o coronel LeMay. O coronel apontou para uma cadeira. "Sente-se, sargento." Thomas sentou. LeMay colocou o relatório de Kramer na mesa. "Você sabe quantas tripulações salvou?" Thomas balançou a cabeça. "Não, senhor. Eu só. Tentei ajudar o Major Hayes no começo. Depois, outros pilotos começaram a perguntar e... 300, disse LeMay. 300 tripulações de bombardeiros. 3.000 homens que vão voltar para casa depois desta guerra porque você se lembrou de como galinhas evitam gaviões." Houve uma pausa. Então LeMay continuou. "A Força Aérea do Exército dos Estados Unidos está oficialmente reconhecendo sua contribuição para a doutrina tática de bombardeio pesado. Você será condecorado com a Medalha da Legião do Mérito por serviços excepcionalmente meritórios." Thomas piscou. Ele não tinha palavras. Um dos oficiais ao lado de LeMay se levantou. "Além disso, sargento, sua técnica está sendo incorporada ao Manual Oficial de Treinamento de Pilotos de Bombardeiros Pesados. A partir de setembro, todo piloto que treinar em B-17s aprenderá os princípios de voo evasivo que você desenvolveu." Eles não chamaram mais de voar como galinhas. O termo oficial se tornou voo evasivo de baixa amplitude. Mas todo piloto que aprendeu a técnica sabia de onde ela vinha. Sabiam que vinha de um garoto de fazenda que passou a infância observando predadores e presas. A cerimônia de condecoração aconteceu em 3 de setembro de 1944, na base aérea de Bassingbourn, diante de mais de 2.000 aviadores. Quando o coronel LeMay prendeu a medalha no uniforme de Thomas, ele disse algo que nenhum dos presentes esqueceria. "Esta guerra está sendo vencida por homens que pensam, não por homens que apenas seguem ordens." Sargento Thomas pensou. "E 3.000 homens estão vivos por causa disso." A multidão explodiu em aplausos. Mas Thomas não estava ouvindo os aplausos. Ele estava pensando nos rostos, os pilotos que ele havia ajudado, os mecânicos que espalharam a técnica, as tripulações que voltaram para casa. Após a guerra, a técnica de voo evasivo desenvolvida por Thomas se tornou doutrina padrão não apenas para bombardeiros, mas para aeronaves militares em geral. O conceito de previsibilidade como vulnerabilidade
foi integrado ao treinamento de pilotos de combate em todo o mundo. Hoje, simuladores de voo militar ensinam variações aleatórias de curso, como o princípio fundamental de sobrevivência em combate. Pilotos aprendem que manter um padrão de voo previsível é equivalente a pintar um alvo nas próprias costas. A ironia é que tudo começou com um garoto que nunca havia pilotado um avião, que não tinha formação em engenharia aeronáutica, que não conhecia as teorias de combate aéreo, mas que passou anos observando como um animal de fazenda reagia quando um predador atacava. E essa observação simples, aplicada ao contexto mais letal da guerra moderna, salvou milhares de vidas. Eles pararam de chamá-lo de garoto da fazenda, depois da condecoração. Mas Thomas nunca esqueceu de onde a ideia veio. Nunca esqueceu das galinhas no celeiro de Iowa, reagindo ao gavião no céu. Porque às vezes, a solução para o problema mais complexo já está na sua frente. Você só precisa estar prestando atenção. E se você gostou desta história de como uma observação de fazenda mudou a guerra aérea e salvou 3.000 vidas, inscreva-se no canal para mais histórias esquecidas da Segunda Guerra Mundial. Porque por trás de cada grande inovação militar, há sempre uma história que ninguém te contou. Na próxima vez que alguém desprezar pensamento não convencional, lembre-se do garoto da fazenda que salvou 300 tripulações de bombardeiros com uma lição que aprendeu observando galinhas.